turma! Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso retorno, no nosso episódio de hoje, vamos bater um papo e vamos aí relembrar, porque recordar é viver. A urbanização del mundo. Olha só, vamos falar sobre o processo de urbanização e suas características. E no nosso episódio, vamos tratar sobre as revoluções industriais e o processo de urbanização. Na realidade, turma, vamos fazer uma relação da indústria com a urbanização. E tem relação, professor? Só o que tem. Ora, meus amigos, a urbanização, ela está intimamente ligada à indústria. Exclusivamente? Claro que não. Nós temos cidades antes das fábricas. Cidades, turma, nós temos desde a Idade Antiga. A gente estuda na história antiga aquelas civilizações como sumérios, assírios, caldeus, babilônios, fenícios, cretenses, espartanos, atenienses, astecas, incas, maias. Esse povo todo, uma parte deles, viviam nas suas cidades, cidades astecas, cidades incas, cidades maias. Nós já tínhamos cidades na Idade Antiga, é isso que eu quero dizer. A indústria não inventou a cidade, mas ela inventou a cidade grande, a metrópole, a megalópole. A gente não pode deixar de reconhecer que, apesar das cidades terem surgido antes das indústrias, fora a partir da indústria que nós vamos ter essas grandes cidades que vão ter importância mundial. Nós vamos ter cidades como exemplos atuais: Nova York, Tóquio, Pequim, Osaka, Londres. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro. Essas que eu citei agora são cidades que polarizam a economia, a tecnologia, as relações comerciais do mundo. Ah, professor, então as cidades, desculpe, as indústrias, elas são responsáveis, as indústrias, pelo processo de urbanização mundial. Então a indústria ela tem uma importância, uma relação íntima com as cidades. E quando se fala do processo de urbanização, a gente tem que entender o que é urbanização. Olha só, eu vou te passar, turma, o conceito de urbanização. O que seria urbanizar? Urbanizar é o verbo, né? Eu urbanizo, tu urbaniza, ele urbaniza. Urbanizar-lhe-ei, olha aí, falando bonito. Urbanizar é tornar urbano. E o que não é urbano, professor? É rural. Então, urbanizar é quando eu diminuo o rural e a sua população rural e aumento a população urbana, ou seja, a população da cidade. Explicando melhor, exemplificando, didatizando, urbanização é quando eu tenho a transferência da população do campo para a cidade. Olha só, turma. Quando eu tenho a transferência de população, quando eu tenho uma transferência de uma população que vai sair do campo e vai vir para a cidade. Ah, professor, quando um grupo de pessoas sai do campo, essas pessoas, e vêm para a cidade. A gente fala que o país está passando pelo processo de urbanização. Repito, urbanização é um fenômeno em que uma população sai do campo e vem para a cidade. Aí a gente fala que o país está se urbanizando, está se tornando urbano, a população está vindo para a cidade. E a população do campo está diminuindo. E a população da cidade está aumentando. Professor, então nós vamos ter essa transferência do campo para a cidade. Exatamente. E aí nós vamos ter
a cidade crescendo. Aí eu já tenho um outro conceito, que é o conceito, deixa eu corrigir aqui rapidão, é o conceito de, aqui é um outro fenômeno, crescimento urbano. Professor, o que seria o crescimento urbano? O crescimento urbano, turma, seria, olha só, o crescimento da cidade. Seria o crescimento da cidade. Quando a cidade está crescendo, crescimento urbano, porque a população está vindo do campo, urbanização. Então, quando a galera vem do campo para a cidade, urbanização. Isso faz com que a cidade cresça, crescimento urbano. Ah, professor, quando a cidade está crescendo, já sei, crescimento urbano, porque a galera está vindo do campo para ela, urbanização. Então, são dois fenômenos intimamente ligados. Beleza. E o homem começou a se urbanizar como? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Ó, a urbanização do mundo. Presta bem atenção, que eu vou fazer um apagado aqui para a gente agora entender melhor o que é ou como começou o processo de urbanização do mundo. Olha só, na realidade, a urbanização, ela tem tudo a ver com a tecnologia. É a chamada produção automatizada. Porque cada vez mais nós vivemos em cidades modernas. Hoje, gente, eu vivo numa cidade totalmente automatizada, informatizada, conectada, em tempo real, internada na internet, vamos dizer assim. Hoje as nossas cidades estão vivendo um processo de automatização, ou seja, os robôs, as automáquinas. Esse vem de automáquinas, máquinas autônomas, máquinas pensantes, máquinas que ganharam o cotidiano urbano, nas fábricas, no comércio, nos serviços, nos lares, turma. Observa a vida nos lares. Os equipamentos que temos cada vez mais modernos nas casas, nas cidades. Os artefatos que temos em casas, os utensílios domésticos, os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cada vez mais automatizados, seguidos de software e hardware conectados na rede mundial de computadores. Falo das casas, mas nós também temos as estruturas urbanas. Hoje nós temos os equipamentos, os meios de transportes. Uber, vamos citar um exemplo, o uberismo, através da entrega, né? Carros por aplicativo, motoristas por aplicativo. O iFood e suas formas de entrega de produtos, o dinheiro digital, o Bitcoin, entre outros instrumentos digitalizados, como plataformas, redes sociais, e toda essa parafernália, vamos dizer assim, entre aspas, de equipamentos automatizados, informatizados, robotizados, modificam a vida da cidade, dos seus cidadãos, através das suas relações interpessoais e sociais, através das suas formas de produção. Vivemos num mundo em que a produção está cada vez mais interagida com a tecnologia. É essa a palavra central do que eu quero dizer. Tecnologia. A tecnologia que vem da prática da ciência, da aplicação da ciência. E essa produção automatizada, turma, gera, com o passar do tempo, e é o que vivemos hoje, a chamada inteligência artificial, ou seja, máquinas pensantes. Máquinas que pensam. Por quê? Essas máquinas pensam, turma, porque elas têm muitas informações armazenadas nos seus bancos de dados. Os Big Datas, ou Big Datas, como queiras. Os Big Datas são super bancos de dados armazenados nas máquinas. Além desses bancos de dados, super bancos de dados, essas máquinas, elas têm a capacidade de processar os algoritmos. Algoritmo processa, Big Data armazena. Ora, se o Big Data armazena muita informação nessa máquina, e o algoritmo
processa essas informações rapidamente. Se eu tenho muitas informações e muito processamento, essas máquinas fazem o quê? Vão pensar. É igual o nosso cérebro. O nosso cérebro, o que nos faz pensar? O que nos faz raciocinar, imaginar, relembrar, previsão, sentimentos, emoções. O que faz isso tudo da gente? Simplesmente duas coisas que estão dentro dessa caixa craniana, no nosso cérebro. Uma gigantesca quantidade de informações que começamos a colocar desde o nascimento ou até antes dele. Aliás, até antes dele, ao gerar. Quando estamos sendo gerados, o cérebro, informação, já vai armazenando no útero. Informações que vamos armazenando e cada vez mais até os dias da nossa existência. Todo dia nós vamos recebendo informações, conscientes e inconscientes. O cérebro da gente é uma caixa de informações infinitas. E a capacidade de processar. O cérebro, ele tem essa capacidade de processar. A gente processa informações numa velocidade inimaginável, nessa caixa craniana. Então, se o nosso cérebro tem muita coisa armazenada dentro dele, e tem uma capacidade inimaginável de processar essas informações, essas duas realidades, nos fazem o quê? Pensar. Nós pensamos. Pois as máquinas estão, entre aspas, artificialmente, fazendo o que o nosso cérebro faz naturalmente. Elas o quê? Armazenam informações de maneira nunca vista e processam essas informações. Se elas armazenam e processam, elas o quê? Pensam, tomam decisões. E o nome disso é inteligência. A inteligência. O intelecto. Mas, lógico, artificial. Porque fomos nós que criamos, não foi da natureza. E aí, gente, as cidades, voltando para o tema central da aula, as cidades, elas, cada vez mais, estão convivendo, estão desenvolvendo, estão cada vez mais evoluindo, podemos chamar assim, através da inteligência artificial, através dos equipamentos eletroeletrônicos, dos computadores, dos microchips, dos sensores, dos processamentos de imagens e captação e processamento de imagens em tempo real. A inteligência artificial, aí eu vou materializar e exemplificar, a inteligência artificial nas cidades, elas estão nos aplicativos como, por exemplo, o Waze, de busca e localização. Ele está nos super bancos de dados de empresas e bancos e lojas e sistemas de segurança. A inteligência artificial, turma, ela está nos sistemas de segurança. Segurança urbana, segurança pública, privada. A inteligência artificial, ela também encontra-se, a gente vai encontrá-la no sistema de monitoramento de tudo. Sorria, você está sendo filmado. Só que não é mais filmado, sorria, você está sendo fiscalizado constantemente, a partir do que você acessa, do que você tecla, do que você pesquisa, do que você busca, do que você interage, do que você... através das redes sociais, esses aplicativos, essas mídias e redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, a sua caixa de e-mail, o seu celular. Observe que tudo isso são portais de informações onde a inteligência artificial nos equipamentos processa o quê? As informações da tua vida. Enquanto cidadão, pai de família, morador, comprador, consumidor, né? Vendedor, enquanto pedestre, enquanto motorista, enquanto turista, enfim, enquanto trabalhador. Todas as informações nossas de quem vive nas cidades estão sendo processadas e armazenadas nessa inteligência artificial.
Observe que cada vez mais, ao chegar nas repartições, eles têm, através de números e códigos e leituras ópticas e digitais, informações em tempo real. Nossa! Essas informações não estão armazenadas em folhas de papel, cadastros, fichas, fichários, arquivos públicos, impressos, estantes. Não! As nossas informações, elas estão em super banco de dados. Quem? O Big Data. E elas são processadas através dos algoritmos. E isso nos dá o quê? A capacidade de instantaneamente, uma velocidade inimaginável, estarmos conectados através desses dados nossos na cidade. E as empresas com suas informações conectadas. Os bancos conectados com todos o sistema financeiro. As lojas conectadas com bancos, que estão conectadas com indústrias, conectadas com comércio, lojas, e assim vai embora. A inteligência artificial, ela modificou a vida urbana de uma forma exponencial, ou seja, rapidamente, exageradamente, assustadoramente. E isso, turma, vai gerando impactos nos diversos campos da sociedade. Exemplo, o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Lógico. O que é ser urbano no mundo tecnológico nos dias de hoje? E aí é uma discussão grande, né? O que é viver numa cidade com suas tecnologias? Primeiro é ter que adaptar-se, reinventar-se, aprender, modificar, desenvolver. Não ficar longe, distante dessa realidade tecnológica. A vocês que estão estudando, que já estão interagidos com essa inteligência artificial, e um exemplo clássico é a nossa forma de estudar aqui, através do canal Educação. Canal Educação é um sistema de ensino à distância, onde nós temos o quê? Uma plataforma chamada YouTube, uma transmissão online, via internet, aonde essa aula chega a quem tem acesso ao endereço eletrônico. Isso nos mostra, turma, um exemplo bem palpável, um exemplo bem caso. É o canal Educação. É a grande evolução da inteligência artificial e do uso das tecnologias, da informação para o aprender. E não há distância que nos separe. Essa aula ela pode ser assistida no mundo inteiro. Alunos, pessoas interessados que cadastrem-se e estejam cadastrados no nosso sistema, através da rede mundial de computadores, podem participar dessa mediação tecnológica maravilhosa chamada Canal Educação. E, gente, a cidade cada vez mais urbana, como eu falei agora, os testes, máquinas que pensam. E essas máquinas que pensam, o teu celular, o teu computador, notebook, a tua TV, a tua smart celular, smart TV, smart geladeira, smart micro-ondas. Professor, você está tirando onda. Micro-ondas, geladeira, fogão, smart. Não, você está exagerando. Não. De forma alguma. Para quem está acompanhando, acessando, porque essas informações estão livres para nosso conhecimento, nós temos lares onde esses equipamentos domésticos eletrônicos, em alguns países, já estão conectados. O que nos impede já está sendo superado, que é a velocidade do processamento e da rapidez e da força e da continuidade da internet. Esse 5G, a internet 5G, que está chegando nas principais capitais do Brasil, e a passos largos vai chegar aos mais de 5.500 municípios do nosso Brasil. Essa tecnologia 5G, turma, ela veio para isso. Para viabilizar operações que máquinas que antes não podiam. Como a nanotecnologia, que já está avançada, como a tecnologia 3D, a impressão de equipamentos 3D, a virtualização. E assim
nós vamos ter aí uma nova forma de comunicação, uma nova forma de interação social. Está chegando. E os equipamentos das nossas casas, como micro-ondas e geladeiras e fogões e outros, a TV já está aí. Quem diria que a TV... Eu acho engraçado, gente, é que eu vi a televisão aberta, sem ser via satélite. Eu vivi a televisão por satélite de antenas. A TV aberta, chamada. Aí depois veio a televisão por assinatura, TV a cabo. TV via satélite, onde cada antena parabólica da sua casa. Aí já foi uma outra TV. Surgiram novos canais que só pegam por essas formas de comunicação. Aí veio a Smart TV. As TVs agora estão usando a internet. Ah, mas isso aí não vai vingar. Não vai? Vingou. A nossa TV, gente, através do uso da internet, ela nos fez, e hoje ela está a passos largos superando a TV aberta, a TV a cabo. Antes eu assistia um canal de TV aberto, é chamado aberto, vamos dizer assim, essas TVs tradicionais, Globo, SBT, Record. Depois eu passei a assistir a Globo News, eu passei a Sport TV, só que agora eu já tenho a Amazon Prime. Hoje eu tenho um canal através do YouTube. Eu assisti um jogo de futebol na Globo, depois eu passei a assistir no Premiere, na TV, no Sport TV, agora eu estou assistindo na Amazon. Então a internet, ela vai nos dar, quando chega a TV, nas cidades, uma forma avançada, modificada, interativa da TV pelo mundo. É impressionante tudo. Mas você falou de canais, e falei de canais. Só que os canais que eu me refiro, nós temos as plataformas, os streams, né? Eu ia para o cinema, gente. Eu estive agora nas férias, eu fui ao cinema, assisti um filme muito legal sobre Elvis Presley, a sua vida. Mas olha, eu não me lembro a última vez, depois dessa que eu fui nas férias, que eu tinha ido ao cinema. Não me lembro. E eu ainda digo mais, fui porque eu estava de férias. E as férias nos induz a fazer programas diferentes. E o cinema, para mim, foi e fez parte da minha vida durante muito tempo. Hoje, eu desapeguei ao cinema. Fico muito triste com isso. Porque eu tenho os aplicativos, os streams, a Netflix, a Amazon Prime. Olha, meus amigos, eu tenho uma TV, eu tenho um cinema. Não, minha TV é uma TV normal, não é um cinema. Eu não falo de um equipamento grande, não. Eu tenho uma TV igual. Só que a minha TV, ela pega Netflix. E com isso, eu tenho acesso a uma carta de centenas de filmes. E até novos filmes, que são lançados a toda hora, pelo próprio stream, que faz hoje suas produções. E o cinema, professor? Professor. Antes eu saía da minha casa para comprar DVD, discos, CDs, né? Hoje eu tenho as plataformas de música, eu tenho o YouTube. O YouTube com shows gravados, que eu não preciso mais comprá-los. Olha só como modifica tudo. Hoje, turma, eu tenho o Spotify, onde eu tenho uma plataforma de músicas postadas que eu acesso e escuto o que eu praticamente quiser. Então, eu falei do meu caso. Hoje, no meu aplicativo celular, eu peço uma pizza, eu peço um almoço, uma janta, um sorvete. Hoje, as lojas, os comércios, os pontos de alimentação, praticamente, na sua grande maioria, vendem tanto quanto ou mais por entrega do que
presencial para ir lá se alimentar. E muitos nem abrem, só para entrega. Olha só. São as tecnologias, são as máquinas pensantes, o uso dos softwares, o uso da internet, máquinas que pensam, inteligência artificial. Tudo isso vai contribuindo para essa nova forma de interação, produção. Isso vai fazer com que surja nas cidades, turma, novas profissões, novas formas de produção, novas relações trabalhistas, novos produtos e serviços. O Uber era um serviço que não tinha, era táxi. O motorista de aplicativo era uma profissão que não existia há alguns anos. Não tinha. É impressionante como estamos cada vez mais conectados através das tecnologias da informação para produzir. Sinceramente, eu arrisco a dizer que mais de 90%, botei até pouco, mais de 90% de todas as profissões e produções e formas de produzir trabalho nas cidades estão direta ou indiretamente ligadas à informatização. Se você chega numa loja, se você chega no comércio, chega no serviço, chega na indústria, chega na construção civil, turma. Uma casa que se constrói, ela é projetada em 3D, é um arquiteto, é um engenheiro, é um construtor, é um edificador, são os calculistas, os arquitetos, e assim, tudo está em todos os setores da economia intimamente ligado às tecnologias. Todos. Tudo hoje vira informação, processamento, estatísticas, números, aprimoramentos tecnológicos. E a cidade e a tecnologia cada vez mais interligadas. E com isso, turma, o que nós vamos encontrar é essa correlação com o Big Data, como eu falei para vocês, o Big Data. Repito, o Big Data são um super mega banco de dados. Banco de dados que vão nos passar informações que foram armazenadas. Não mais só de uma loja, mas de todo o centro comercial. Não mais de um banco. Do sistema bancário como um todo. Não mais de uma fábrica. De todo o parque industrial. E isso, gente, numa rede mundial. Numa rede mundial. E essas correlações do software é que é uma coisa muito interessante. O sistema bancário está conectado com o sistema logístico, que está conectado com o sistema industrial, agrícola, pecuário, que está conectado com os transportes e comércio, serviço. O sistema financeiro, os investimentos, as bolsas de valores, as financeiras internacionais, aqueles que vivem da movimentação dos investimentos em bolsas e ações, os produtores das suas pequenas lojas em qualquer lugar das cidades do mundo, todos esses bancos de dados surgem uma conexão gigantesca entre eles. Nós somos o que conectamos. A nossa capacidade de interação é o que nos faz, é o que nos destaca na economia, principalmente das cidades. Porque na cidade, turma, é onde nós temos esse palco da globalização, da internacionalização da economia. A cidade é o maior palco das tecnologias. Aonde nós encontramos? No campo? Claro que encontramos. Na zona rural nós temos ali muita aplicação das tecnologias, mas vivenciá-las, as tecnologias, usufruí-las, evoluí-las, consumi-las mesmo, mais temos nas cidades. As cidades, elas são extremamente
dinâmicas com o uso das tecnologias. Olha, eu falo muito do que é cidade, né, gente? Eu falo muito do que é cidade. Mas você me pergunta, e a cidade? Gente, presta bem atenção. Para entender o que é uma cidade, olha, eu vou voltar para os conceitos. Eu tenho, atenção, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Eu tenho uma, o que eu tenho? Que até agora eu não achei. Ah, agora eu tenho. Eu tenho uma coisa chamada de município. O que é um município? São partes administrativas dos estados. É simples, turma. O Brasil não é dividido em 26 estados e o Distrito Federal? Sim. Um dos estados é o Piauí. E o Piauí é dividido em 224 municípios. O que são municípios? Partes administrativas dos estados. Os municípios, gente, eles são divididos em zona rural e o município é dividido em zona urbana. Espera aí. Município, que são partes dos estados, são divididos em zona rural e zona urbana. O que é a zona rural? A zona rural, turma, é o campo. O campo, gente. Onde predominam a agropecuária. Agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, vegetal e mineral. E no município, o que é a zona urbana? Achei. A zona urbana, turma, é uma coisa chamada de cidade. Ah, então agora eu aprendi que cidade não é a mesma coisa de município. Não, é não. Cidade não é a mesma coisa de município. Cidade é a zona urbana do município. Repito. O que é o município, professor? Município, vou anotar aqui, ó. Município são partes dos estados. Professor, o que são estados? Os estados são unidades da federação, ou seja, do Brasil. Repito, o Brasil, que é uma federação, uma unidade federativa, aliás, um país, o Brasil é dividido em unidades federativas, que são os estados. E os estados são divididos em partes, que são os municípios. Então, peraí, os municípios formam os estados que formam um país. Ok. Então, eu moro em que país? Brasil. Dentro do Brasil, eu moro em que estado? Piauí. E dentro do Piauí, eu moro em que município? Teresina. E dentro do município de Teresina? Eu moro na zona urbana. Ou seja, eu moro na cidade de Teresina. Tem gente que mora no município de Teresina, mas mora na zona rural. Ah, então eu tenho que gravar isso aí, cara. Cidade não é a mesma coisa de município. Cidade é só a zona urbana do município. Porque o município é composto pela zona urbana, que é a cidade, e a zona rural, que é o campo. Por exemplo, eu estou aqui no município de Teresina, na zona urbana, na cidade de Teresina. Mas tem gente que mora no município de Teresina, mas está na zona rural, está no campo. No campo. Entendi.
Então, cidade não é a mesma coisa de um município. Desculpa eu estar insistindo nisso, mas é porque, costumeiramente, a pessoa, professor, cidade é a mesma coisa de município? Não é, não. Cidade é só a zona urbana do município, que também é composto pela zona rural. Ah, professor, agora eu entendi. Beleza, beleza. Ainda vou falar das partes da cidade. Mas olha aqui. Voltando para as tecnologias, como eu falei para vocês, hoje vivemos a chamada tecnologia 3D. Tecnologia da terceira dimensão. Onde nós conseguimos, isso está avançando, viu, turma? Principalmente no campo da microeletrônica, da robotização e da medicina. A medicina, gente, hoje na arquitetura, nas engenharias, na questão espacial. Hoje nós estamos avançando muito na tecnologia 3D. A impressora 3D, a impressora de 3 dimensões. Essa impressora de 3 dimensões, turma, ela promove a proximidade mais exata que existe do real. Aonde, através da coleta de imagens em um determinado lugar do planeta, eu consigo replicar aquele produto em qualquer lugar do outro do planeta. Isso aí, gente, é a perfeição, se aproximando com a tecnologia. E essa operacionalidade 3D, ela nos permite operações cirúrgicas, médicas à distância, turma. Gente, hoje é comum médicos fazerem operações em pacientes que estão a milhares de quilômetros, aonde usando equipamentos manuseados pelo médico e suas mãos, através de imagens online, eles vão operando e lá onde o paciente está vai sendo aberto e ali ele vai fazendo a cirurgia. Eu falei da cirurgia, mas hoje nós temos empresas, indústrias que os seus trabalhadores operam máquinas à distância. Operam máquinas à distância. Por quê? Porque com o advento da robotização, da microeletrônica e da internet, essa informatização. E os sensores ultramodernos em que os movimentos são precisamente processados. A partir disso, fazemos operações, desenvolvemos trabalhos remotamente, à distância. Isso é feito para o bem e para o mal. Quando eu digo para o mal é porque quando eu tenho tecnologias, eu tenho invasões, eu tenho acesso a informações, consequentemente eu posso utilizá-las, essa capacidade de adentrar programas ilegalmente, clandestinamente, e ter acesso a essas informações, e eu posso usá-las para o meu favorecimento. Até o ponto de modificar dados bancários, saques, invasões de contas, de imagens, de informações industriais, de segredos, de informações sigilosas, comprometedoras, que possam atestar contra o funcionamento daquele sistema operacional. Aí nós temos as críticas que se fazem a, por exemplo, as urnas eletrônicas, que até então não se conseguiram provar. Como também a segurança dos bancos que investem milhares de dólares e reais para manter a sua segurança. Meus amigos, aí já é um outro lado da moeda, onde nós temos o uso das tecnologias para o mal. E o mundo cada vez mais virtualizado. Olha só, a computação em nuvens. Hoje nós estamos conectados em tempo real. Tudo é em tempo real. Eu estou aqui falando com vocês conectado o quê? Em tempo real. Tem gente no Piauí inteiro conectado em tempo real. A minha voz está, e o que eu estou fazendo aqui, essas imagens, em tempo real, chegando ao mundo inteiro.
Nós estamos conectados em tempo real com o WhatsApp, com as pessoas. Eu estou aqui, você com o seu celular, que é um smart, conectado à internet, e em tempo real eu posso coletar imagens de quem eu quiser, aonde quiser. E essa tecnologia em tempo real, gente, a conexão é em tempo real. Aonde a interatividade é em tempo real. Os fenômenos, as empresas, públicas e privadas, conectadas em tempo real. E essa velocidade dessa conexão nos interagem, nos codifica em ações em tempo real. E a virtualização, como eu te falei, eu não preciso mais comprar o CD, eu tenho um Spotify, mas eu não preciso ir comprar alugar um filme, eu tenho uma Netflix. Eu não preciso mais mandar uma carta, eu tenho um e-mail. Gente, eu não preciso comprar mais uma máquina fotográfica, o celular. O celular, ele faz um papel de uma máquina fotográfica. Eu não preciso andar mais nem com, se eu quiser, com blocos de notas e canetas, que se usa e muito, lógico. Hoje eu tenho os blocos de notas eletrônicos, onde eu posso armazenar informações que ficam em nuvens. Isso facilita muito a conexão, a interatividade. É a virtualização. E essa computação cada vez mais em nuvens. Onde é que estão as informações? Em papéis, escritos, impressos e arquivados em estantes? Não. Estão em nuvens. Nos grandes bancos de dados de nuvens, como os drive. Antigamente era o CD, o disquete, o CD, o pendrive. Agora nós temos a nuvem, o drive. E o drive, ele armazena informações, né? A Google Drive, o Gmail, o Google Mail. E aí fica tudo armazenado em nuvens. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Tecnologia e cidade. Cybercidades, que é uma coisa que eu vou falar já já. Cidades inteligentes. A interação urbana. Já já a gente volta.